Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É com muita alegria nessa manhã que nós recebemos a minha amiga, nossa amiga, porque ela é amiga da Igreja Shekinah, pastora Samira Santos, lá do Rio Grande do Norte, esposa do meu amigo, pastor Abdênego Xavier, é meu amigo. Eu amo essa família linda, essa família abençoada, essa família de amigos que o Senhor nos deu, de companheiros. E é uma honra, é um privilégio sermos ministrados nesta manhã pela sua vida, pastora Samira. Que Deus possa recompensar você, abençoar de maneira sacudida, transbordante, de maneira poderosa, como só o Senhor pode fazer. Os nossos amigos tiveram um acidente doméstico essa semana, envolvendo a Sarinha. Depois nós vamos fazer uma oração pela Sarinha. Mas nós já temos orado pela Sarinha desde que tomamos conhecimento e profetizado a vitória dessa princesa, viu? Acalma teu coração, meu amigo pastor Abedênego, porque Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e Ele tem cuidado de vós. Amiga, Deus te use, Deus te abençoe e deixa Deus falar conosco através da sua vida uma vez mais nesta manhã. Paz do Senhor, pastora Márcia. Deus te abençoe, querida. É um prazer estar com você mais uma vez. Amém. E com todas essas mulheres lindas, mulheres de oração. Amei. Cada uma orou em especial por uma área que cobre desde a família, as atividades eclesiásticas, a nação. E nós estamos unidas nesse propósito. Quero também estender minha saudação ao nosso pastor Josias, que é nosso amigo. Realmente vocês são uma família que Deus tem nos dado. Por isso compartilhamos as alegrias e as dores. Porque só fazemos isso com pessoas mais próximas, que entendem o peso e a carga e com honestidade nos alivia nos dias difíceis. Minhas amadas irmãs preciosas, esse tema não é um tema fácil de falar. Porque a teoria não serve para fundamentar esse poder estar realmente na prática, na ação. Mas eu lhes garanto que a teologia do perdão está presente no Antigo Testamento e no Novo, com fortes fundamentos. E elementos, assim, extremamente confrontadores. Nós vamos falar hoje sobre o poder do perdão, a cura que o perdão produz. E para não entrar diretamente no Novo Testamento, eu só gostaria de lhes dizer que o perdão não pode acontecer verdadeiramente fora de uma ação da graça de Deus. É uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos a caminhada. Após um ferimento que deixa marcas, que dilacera, que fere, um ferimento profundo. Mas quando ele é praticado, essa ação, ela basicamente vai desobrigar o infrator, a pessoa que cometeu a agressão, de cumprir a pena que lhe era devida e requerida. Assim que perdão, no Antigo Testamento, a palavra mais forte é remir, é soltar, é perdoar. E há um atributo divino muito envolvido nessa questão. Não tem nada a ver com vontade relacionada a um sentimento. É uma ação realmente envolvida ou revestida pela misericórdia. É um ato de indulgência. Por essa razão, é necessário perdoar. É imprescindível. E eu vou tomar aqui um texto das Escrituras para amarrar o tema.
no Novo Testamento, que para mim é uma das parábolas que mais traduz a ideia e a força, o significado do perdão. A parábola do credor incompassível. Ela está registrada no capítulo 18 do livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. A partir do versículo 21 e 22, eu centralizarei a ideia. Mas eu quero ler com você aqui, a partir do versículo 23, melhor dizendo. O reino dos céus é comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, aí está a presença da misericórdia, movido de íntima compaixão, meu Deus, soltou, olha só, soltou e perdoou-lhe a dívida. Remissão, a ideia do Antigo Testamento. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma petição. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que havia acontecido, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que havia passado. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo cruel, malvado, olha o termo. Perdoei-te toda aquela enorme, grande dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos verdugos, que a melhor palavra seria atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E encerra-se a parábola com a grande verdade. E, na verdade, quase uma sentença. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bem, precisaremos de um seminário para tratarmos cada ponto desta parábola. Para mim, aqui está a maior explicação sobre a necessidade de perdoar, a origem do perdão, a bênção do perdão e a implicação do não perdoar. E por isso, eu vou tomar aqui algumas verdades para trazer aqui uns pontinhos para nosso crescimento. Honestamente, esse tema não é um tema fácil de falar, tá? Mas eu tenho pedido graças ao Senhor
E o Senhor ele tem, ao longo da nossa caminhada, tratado, eu não digo nem algumas vezes, muitas vezes, com áreas da minha vida que requer e envolve o perdão. Essa parábola, ela nasceu dentro de um contexto. Essa parábola foi para fortalecer um ensino que Jesus havia dado. A partir do versículo 15, sobre como administrar o conflito entre irmãos. Eu não estou nem tratando, que eu acredito que as demais pregadoras, elas vão tratar com outras nuances do tema. Eu não estou nem tratando em relação aos nossos inimigos. Eu estou mesmo trazendo a questão para a esfera da nossa convivência, alcançando aos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, aquela esfera íntima de convivência. Tá? O conflito entre os irmãos. Jesus estava ensinando sobre isso. Isso tem que ser levado a sério. Isso tem que ser tratado como se trata um ferimento. Isso não pode ser ignorado, nem protelado. É preciso realmente tratar os conflitos, porque se o conflito não for tratado, isso vai crescer como uma bola de neve. Isso vai matar a fé, matar relacionamentos, matar pessoas, no sentido de aspiração, sonhos, projetos, autoestima, enfim. Então, Jesus considerou que esse tema era um tema importante para ser abordado, porque, na verdade, a comunhão é a cura para qualquer corpo crescer bem. E quando os conflitos eles surgem, eles quebram o viés da comunhão, os vínculos. Então, Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, porque isso acontece mesmo, diariamente. E esse nosso irmão pode ser o nosso próximo, nosso esposo, nosso amigo, nosso patrão, nosso irmão da igreja, enfim, pessoas que estão dentro da nossa esfera de convivência, tá? Vá e repreenda. Essa palavra repreender aqui não era se você chegar vomitando a sua razão, mas a ideia aqui era trate a situação, converse, diga à pessoa que você está machucado, magoado, não leve isso para as redes sociais, não saia detonando a pessoa, isso não é maneira de se resolver, na verdade isso é uma porta para intoxicar mais pessoas. Jesus está falando, vá tratar com a pessoa que ofendeu você. Esse é o caminho mais correto para se resolver um conflito e se estabelecer a cura. Por isso que lá na frente ele vai dizer como isso tem que acontecer, através do perdão. Na verdade, esse perdão aí vai ser o derramado bálsamo sobre a ferida. Porque a ferida existe, alguém está ofendido. E quando a gente sabe quando a gente está ofendido, porque até num abraço você consegue perceber o sorriso. Tem pessoas que fingem que não está ofendido, mas quem convive sabe que houve uma mudança no acolhimento, na receptividade, na abordagem. Porque o coração machucado, ofendido, o rosto denuncia. Porém, se ele estiver alegre, o rosto também vai confirmar. É a Bíblia que fala isso. Então, vamos aqui. Às vezes o conflito se torna tão grande, Jesus está dizendo, que só entre duas pessoas a questão não é resolvida. Porque daí a pessoa vai conversar e há uma exaltação, alguém endurece o coração, e aí é preciso que alguém intermedie o conflito. Então, chame alguém. Leva um presbítero. Leva uma pessoa idônea, que tem autoridade espiritual. Uma pessoa imparcial. Uma pessoa neutra, que não vai se inclinar nem para A nem para B. Tem que ser um líder. E conversa a questão. Abre o coração. Põe para fora. Resolve o conflito. E depois, Jesus é muito terapêutico. Por isso que eu sou apaixonada por esse texto aqui. Eu sempre venho para ele. Eu aprendo muito e Deus me ministra muito. Você sabe que tem pessoas que endurecem o coração. E não tem conciliador bom para quem endurece o coração. E não quer
mesmo na presença de uma ou duas testemunhas. Não, não, eu tenho razão, foi fulano que me feriu. Não, 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 comigo é assim, endurece. Fecha qualquer possibilidade de cura, porque endurece o coração. Quando isso acontece, Jesus já começou a tratar com seriedade essa questão. É aí que duas pessoas têm a autoridade de ligar e desligar. A igreja tem essa autoridade. Foi conferida a Jesus aqui. A igreja está presente através de uma liderança. O coração endureceu, não quer aceitar. E tem pessoas que não vou processar. É uma moda aqui, sabe? Eu vou processar você, você não tem prova contra mim, sabendo que está culpado. Tudo bem, você vai maquiar. Você vai tentar resolver isso pelos anais da justiça. Você não quis uma conciliação da forma que a Bíblia colocou como modelo para que a misericórdia de Deus se instale. Então a igreja vai agir. A igreja tem o poder de ligar. E Jesus disse aqui, o que for ligado na terra será ligado no céu. Isso é pessoas que têm autoridade, tem que entregar ao Senhor a causa. Muito bem. E aí, uma pergunta de Pedro, ficou tão assustado com essa questão, porque o assunto, eu não queria nem entrar no assunto, eu comecei a entrar, porque eu queria só um textinho aqui de uma pergunta que Pedro fez. Pedro ficou meio alarmado aqui com a questão de Jesus, o ensino de Jesus. E aí ele disse, então, Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu tenho que perdoá-lo? 7? Olha, ele já ficou tão assim, preocupado, que o tema era sério realmente, porque os rabinos ensinavam que você deveria perdoar 3 vezes um pecado recorrente. Na 4ª vez, você já dava uma sentença de juízo. E Pedro já achou que 7 vezes ele já estava sendo muito generoso e muito espiritual. E Jesus disse, não digo 7, mas 70 vezes 7. Jesus não estava pensando aí em cálculos. Mas Jesus estava ensinando que a porta do perdão nunca deveria ser fechada, porque logo em seguida ele vai tratar com a parábola. Jesus está falando aí de uma graça ilimitada, de uma disposição ilimitada. Não estava dizendo que você vai perdoar 490 vezes. Não, não era isso. Mas ele usou uma hipérbole exponencial para mostrar que não há cura nem libertação se não houver o perdão. E aí ele vai entrar com a parábola. E eu amo essa parábola porque ela trata pormenores da questão e ela já começa a tirar a minha razão completamente para justificar a minha dureza de coração. Ela não começa por baixo. Ela começa por cima. A figura desse rei, naturalmente e evidentemente, remete à ideia do supremo juiz de toda a terra, como disse Abraão, do Deus que julga tudo, tem poder de libertar e tem poder de prender. Isso que não tem nada a ver com Satanás. Isso aqui vai ser uma ação do supremo juiz. Então, começa dizendo que esse juiz é um juiz que ele requer, ele age, ele é um juiz que cobra prestação de contas. Aqui nós vamos entender esta parábola aqui, desse credor, como um juiz que ele é bondoso, misericordioso, mas não é bonzinho. Ele exerce misericórdia, mas exerce juízo.
E ele exerce misericórdia porque ele é bom, ele pode e ele quer. Mostra que Deus perdoa cada pessoa que se arrepende, que reconhece sua impotência, sua miséria e que precisa da misericórdia de Deus. Por isso essa parábola vai ilustrar essa realidade. E começa dizendo que quando esse juiz chamou um servo para prestação de conta, ele tinha, eu vou usar um termo aqui para você entender melhor, minha querida. Ele tinha uma nota promissória na mão. O cara, tá aqui uma nota promissória, você me deve 10.000 talentos. E eu agora estou requerendo o pagamento dessa dívida. Gente, parece uma loucura. Por que Jesus foi usar essa cifra de 10.000 talentos? Isso é uma brincadeira, é? É óbvio que os judeus começaram a entender, e quem estava ali perto compreendeu. Que isso? Quem na vida deve 10.000 talentos? Gente, eu vou dizer para você entender o que isso aqui é. Como isso aqui é extraordinário. Essa quantia era equivalente. Um talento, ele equivale a 35 quilos de ouro. Um talento. Assim que dever 10.000 talentos, isso aqui era 350 mil quilos de ouro. Isso é uma cifra que um homem, para pagar, ele deveria trabalhar, sabe quantos anos? Se ele fosse considerar um dia de trabalhar um denário. Ele deveria trabalhar 150 mil, não era anos, não, era 1.000 anos para pagar. Quem na vida vive 150 mil anos para pagar? Na época em que Jesus falou isso, juntando a Galileia, a Pérea, a Judeia, a Samaria, os tributos imperiais que iam para Roma durante todo um ano, somatório de tudo aquilo ali, era 800 talentos. Não chegava nem a 1.000 talentos. Então, ele não tinha como esse homem pagar essa dívida. Ele mesmo sabia que não podia pagar essa dívida. E ele clama misericórdia porque ele sabe que não pode pagar. Porque, na verdade, Jesus começa mostrando que todo ser humano tem essa dívida com Deus. É uma dívida impagável. É uma dívida de pecado, de transgressão. O homem estava em pecado, miserável, distante. E sabe que o homem merecia ser lançado no inferno. Viver para sempre separado de Deus, porque não tem como ele pagar essa dívida. E aí Jesus, para ilustrar a necessidade do perdão entre os irmãos aqui nessa esfera aqui, mas depois o tema vai se ampliando, ele precisa que eles olhassem o que Deus fez por eles. Você é um miserável condenado à morte, a uma separação eterna. Você não pode pagar essa dívida com Deus. E o que Deus faz? Quando aquele homem clama misericórdia, ser generoso, o termo aí evoca a ideia de acione sua misericórdia. Misericórdia, que significa a miséria, miserere, ou do latim, ligada ao coração. Precisando de uma ação que vem do coração de Deus para cobrir a miséria do homem. É demais um negócio desse. Por favor. Eu não mereço. Ele deveria ter sido mais honesto, né? Eu não tenho como te pagar, por favor. Mas eu tudo te pagarei. Já começou mentindo aí. Eu não podia pagar essa dívida. E Deus sabia que não. Mas como ele usou um termo antes, disse, seja generoso, seja misericordioso comigo.
a misericórdia ela é acionada. E a Bíblia diz que o Senhor solta-o. O juiz, o rei, solta-o. Torna-o livre quando declarou perdão sobre ele. Ele sai livre. Pessoas perdoadas saem livres. Pessoas perdoadas não entram em cadeias. Essa dívida deste homem envolvia a esposa, envolvia os filhos. Muitas vezes, uma dívida de um envolve toda uma família. A prisão daquele homem iria trazer ruína para a esposa, para os filhos, vergonha para a família, tristeza para os amigos. E aqui é uma cadeia de libertação. Libertou o homem, libertou a esposa da vergonha, da dor, os filhos do trauma, enfim. Olha, você não tem ideia da ação, da benevolência do perdão. É algo muito extraordinário. Esse foi o meu modelo. Quando eu olho para essa parábola, daí para frente, a minha miséria se torna muito maior. E o confronto de Deus na minha vida se torna muito mais sério. Você não tem esse direito de aprisionar ninguém. E não tem essa razão que você pensa que você tem. Porque aqui é uma via de duas mãos. Quem perdoa? É mais fácil perdoar, liberar o perdão ou pedir perdão. Vamos trabalhar hoje com liberar o perdão. Outra pessoa com certeza vai trabalhar outro tema. E aí eu vou dizer para você, ele sai livre. Porém, ele não entende, porque tem pessoas que elas não entendem a força do amor de Deus, o que Jesus fez por elas. E elas pensam que estão fazendo um favor a Deus, indo à igreja, fazendo uma coisa ou outra. Queridos, nós não fazemos favor a Deus, nós somos alcançadas pelo favor de Deus. E vivemos sempre nessa dívida. Precisamos sempre que esse favor diário nos alcance. Quanto mais entendermos isso, mais trabalharemos essa questão com menos dureza e permitimos que a ação do Espírito nos ajude a fazer o que é preciso fazer. Olha, este homem ele não entendeu que Deus ajusta contas conosco. Eu vou dizer uma coisa. Porque Deus é juiz, precisamos prestar conta, minhas irmãs. Nossas ações, nossas palavras, nossas intenções são examinadas diariamente, pesadas, avaliadas. Na balança de Deus, Deus passa o prumo. Deus nos sabatina. Deus conhece o que está escondido nas dobrinhas do nosso coração. Sabe tudo que tem ali. Deus tem a capacidade de prescrutar. É ir lá no profundo e conhecer a real motivação que nos leva a determinadas abordagens, atitudes, enfim. Por essa razão, nós somos e vamos ser sempre eternos devedores. Nossa ficha está limpa quanto à nossa salvação. Mas diariamente, que Jesus disse a Pedro, não, Pedro, não vou precisar lavar seu corpo todo, não. Você já está limpo pela palavra. Mas eu vou precisar lavar seus pés. Porque os pés falam
da parte que mais tem contato com o chão. E diariamente precisa ser lavado. Aquilo era um ensinamento de que na hora que vamos ceiar, sempre tem alguma área que precisa ser lavada. Essa questão do perdão é muito profunda. Gente, é profundo. Essa questão do perdão nos coloca pelo avesso. O perdão tanto pode abrir portas para fluir a presença, a glória de Deus na minha vida, como pode fechar. A gente dá muito valor às coisas que Satanás faz, né? Mas Satanás é um elemento externo, o perdão é um elemento interno. Por essa razão, a alma pode ser aprisionada, e como a pastora diz, muitas doenças. Isso aqui não é nem teólogos que afirmam, tá? Já são estudos bem recentes de médicos. Se você for ler aquele livro, Quem ama não adoece. É de um cardiologista. Gente, tem que ler um livro desse. Acho que toda mulher crente deveria ler. Como ele fala das doenças psicossomáticas que começam nas emoções e acabam se fortalecendo nos órgãos vitais do ser humano e necrosando, matando doenças patológicas que têm suas origens nas doenças psicossomáticas por falta de perdão, por raiz de amargura. E esses dias, a pastora Márcia falou sobre o acidente doméstico que houve na casa do meu filho e que vitimou a minha neta de 4 anos. Queimou parte do rosto dela, parte do ombro, parte do braço. E ela está comigo aqui, nós estamos cuidando. Houve um grande livramento das vias respiratórias. Deus, assim, trabalhou e está trabalhando de forma extraordinária. Mas quando eu vou fazer a sepsia da minha neta, Deus, com esse tema que a pastora Márcia faz uns, acho que 10 a 12 dias, 15 dias, que me convidou para ministrar esse tema. Você vai abrir o tema, Samira. Tá bom, e eu já comecei a orar a Deus, Senhor, meu Deus, me ajude. Me ajude, qual é a área? Onde é que eu vou? Qual é o texto? E fiquei aqui. E quando eu comecei a fazer a sepsia do rosto dela, a primeira pele está caindo todinha. E tem que limpar, porque ela está necrosada. É uma pele morta, se não for tirada, vai causar infecção. E tem que ser tirada com muito cuidado, com gás, luvas, o soro, e vou limpando. Aquilo dói, mas quando é tirada e passada a nova pomada com colágeno e tudo, a face começa a revigorar, o inchaço começa a diminuir. Não é algo rápido, é um processo. Por isso que feridas causadas por conflitos, por palavras, por violência física e emocional, que rompe relacionamento, que destrói a força emocional de uma mulher ou de uma pessoa, precisa ser tratada. E muitas vezes, quando eu ministro sobre perdão, alguém diz, mas eu não esqueci. Perdão faz com que a gente esqueça. Não! Não é rápido. Depois que a gente libera o perdão, o processo de Deus, da cura, começa a ser ativado. E assim como fica algumas sequelas, fica também no emocional, porque são as lembranças que vão dar testemunho da sua libertação. Você não vai falar com rancor. Você não vai perder tempo planejando vingança. Você não se sente mal. Você entra no elevador com o antigo agressor, mas aquela pessoa não te oprime mais. Não te mantém como refém no teu âmbito emocional nem espiritual, porque você o soltou da sua vida. Você não carrega mais aquela pessoa com você, porque você liberou aquela pessoa. Quando você conseguiu perdoar. Jesus vai mostrar nessa parábola aqui
que o que Deus fez comigo não me dará de maneira nenhuma razão, nem justifica, por qualquer que seja o nível de dor, a minha dureza de coração e a minha sonegação de perdão. Aquele homem encontra um conservo que deve 100 denários. Gente, 1 denário era o que os judeus pagavam por um dia de trabalho. 100 denário ia equivaler o quê? A 3 meses e alguns dias de trabalho. Em relação a 150 mil anos de dias e 3 meses e alguns dias, isso é uma cifra irrisória. É um contraste, um abismo. E Jesus estabeleceu mesmo esse abismo para mostrar que não temos o direito de ignorar, sonegar o perdão. Aquele homem foi tão duro com seu conservo. Lançou na prisão, porque ele negou perdão. Quando ele negou perdão, ele achou que só aquele que não havia sido perdoado iria ficar na prisão. Ele pensou que ele também não fosse ficar na prisão. Mas Jesus está mostrando que isso não é minha prerrogativa. O juiz é quem vai administrar essa questão. E ele achou que estava livre, mas quando o juiz tomou conta do que ele havia feito, entregou os verdugos, a palavra aqui é atormentadores. E não são aquelas irmãs de sapatinho de fogo, e não é aquelas irmãs de libertação, que trabalham na área de libertação, que criaram a teologia dos demônios oprimir. Isto é bíblico, são teólogos que dizem isso. Essa palavra aqui remete à ideia de tormento. Era uma prisão onde aqueles atormentadores iam bater nele. Os prisioneiros apanhavam todo dia. E sabe por que você está apanhando? Porque você é um homem cruel. Você está bebendo do cálice que você deu para outra pessoa beber. A ideia era mais ou menos essa. E Jesus toma essa figura e fala que Deus, o Deus dos céus, vai entregar quem não perdoar a esses verdugos. Isso não é Satanás que vai fazer. Ele só vai administrar com seus demônios, porque Deus vai entregar. Tá vendo como quem administra as coisas na nossa vida é Deus? Que o diabo não tem poder na minha vida se eu não der legalidade? E Jesus estava falando aqui de opressão. E vem. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece aqui é a ausência de paz. É como se a torneira da paz fosse fechada lá em cima para o indivíduo crente. Aí ele começa a ser atormentado. Tire a paz do coração do crente, que aí o medo se instala. Tire a paz do coração de Saul, que o verdugo chega. E aí ele fica... Quer matar, quer morrer, todo mundo fica com a síndrome de que está todo mundo contra ele. Porque olhar para Davi, achar que Davi queria matá-lo, é um absurdo. Isso é uma interpretação de quem está agonizado. Depressão, ansiedade. Eu não estou falando de algumas patologias que são quadros que já vêm por histórico de família. Estou falando de realmente situações que são sentenças de Deus. E aqui para nós, hein, irmãs? Tem muita gente que a gente conhece que vive no calabouço. E essa gente que acha que tem razão de tudo, essa gente que quando chega em uma reunião com um conciliador, pastor, já está com o coração fechado. Essa gente que quer fazer justiça com suas próprias mãos. Essa gente que alimenta vingança ou que ora para Deus matar. Deus, eu estou esperando e que o Senhor mate fulano de tal. Gente, isso não tem cabimento. Não temos esse direito, isso é oração de feiticeiro. É fácil. Quem está falando de facilidade? Ninguém está falando de facilidade. Não é fácil. É por isso que quando ele e tem mais, que Jesus já conhece como o homem gosta de ser artista, Jesus disse, assim o vosso Pai Celestial fará se de coração não perdoar. Não, isso não é um negócio
Que eu vou, olha, quantas pessoas que eu levo no gabinete, no dia a dia, a gente como pastora, né, pastora Márcia, a gente vai tentando intermediar algumas crises, algumas situações, a pessoa diz, não, eu não tenho nada contra fulano, já perdoei faz tempo. Mentira! Qualquer pessoa que disser isso já está mentindo. Primeiro, ninguém perdoa com esse princípio de exaltação. Normalmente, para se perdoar, nós precisamos do auxílio da graça. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Por que a gente vai achar que perdoar sem a ajuda de Jesus? Irmã, não é fácil, não. Aos 4 anos, 5 anos, uma garota do meu bairro, brincando, jogou um pau no meu coração, no meu olho esquerdo. Na verdade, quando ela jogou, ela era uma criança birrenta. Ela era muito conhecida na rua. Como uma criança, tinha 9 anos, eu tinha quase 5. Criança que cruel, porque tem criança realmente que vem de lares onde famílias são cruéis e convive com violência doméstica. Então, muitas vezes dá essa resposta. E eu brincando ali com meus irmãos, ela morava próximo, chegou por ali, chamou meu nome, quando eu me virei, ela jogou um pau. E aquilo ali foi terrível e agonizante. Porque eu fui cirurgiada em uma época que não havia essa medicina. O médico quis me amarrar, porque disse que a cirurgia foi profunda e que se eu acordasse e me mexesse muito, os pontos internos poderiam soltar, romper e perder todo o trabalho que tinha feito. Minha mãe disse, não, por favor, eu vou cuidar dela, eu lhe prometo que ela não vai se levantar, eu vou cuidar dela. Eu gritei de um lado para o outro, a cena está toda aqui na minha mente. Eu corria da porta da frente à porta de trás da minha casa, porque um pau bateu na menina do meu olho. Você sabe que se um cílio cair, qualquer coisinha, é uma das regiões mais sensíveis. São os nossos olhos. E ali eu fui cirurgiada. Aos 14 anos eu voltei para uma nova sala de cirurgia. E para resumir a história, quando eu completei 17 anos, a minha visão estava perdida. Completamente. Porque não foi possível restaurar. Até hoje. E ficou um desvio na minha córnea, porque como a visão não foi desenvolvida totalmente, então ela paralisou ali. Eu não era crente. E o médico disse, o grande milagre aqui é que seu olho não vazou. Mas visão realmente você não tem mais. Eu enfrentei a minha adolescência para piorar, tá? Estudando na mesma escola dessa garota. Ela tinha o quê? Eu tinha 5, ela tinha como que 9, 4 anos a mais. Mas ela me massacrava. Não foi suficiente ela deixar essa marca na minha vida. Ela ainda me agredia. Ela juntava os olhos assim para me fazer sentir humilhada diante das minhas amigas. Ela dizia piadas comigo. Olha a ceguinha, olha a ceguinha. A mãe dela, minha mãe não era crente, nem eu conhecia o Senhor, mas a mãe dela frequentava a Assembleia de Deus do bairro. Você tem ideia do que é isso? O céu vai ser um lugar de surpresa, tá? Porque frequentar a igreja não basta. Nunca bastou. Hoje eu penso assim, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Quando minha mãe foi pedir ajuda, porque a minha mãe estava com 8 meses de grávida, pedindo ajuda, meu esposo não está em casa, me ajude aí pelo menos para eu pegar um táxi. Problema seu, eu não tenho nada a ver com isso, disse a mãe dela, crente. Eu fui crescendo com ódio, com raiva, porque isso não foi uma coisa que ficou escondido debaixo de uma roupa. Quando eu olhava no espelho, que eu comecei a detestar espelho, eu me via. Sabe o que é um adolescente? 14, 15, 16 anos, ter ódio de espelho, não poder olhar no espelho. Gente, isso faz parte da nossa familiaridade, querer se cuidar, e na adolescência, que a gente vai se descobrindo, toda aquela questão traumática. Um óculos desse tamanho para me esconder.
disso aí. Eu tinha todas as razões para matar aquela menina, para bater nela, para juntar 3 amigas e fazer. Mas eu não tinha força emocional. Primeiro porque meu temperamento não é colérico. E eu não tinha força. E quando ela fazia isso, eu me sentia tão vitimada que eu saí muitas vezes chorando da escola. Até que ela terminou o ano e foi para outra escola. Eu achei que eu tinha ficado aliviada. Mas não. A raiva estava aqui. A vontade de agredi-la estava aqui. O ódio estava aqui. E ela foi morar no Rio de Janeiro e ficou aqui. Como se não tivesse ido. Para onde eu ia, aquela garota ia comigo. Porque eu olhava para o espelho e me lembrava. 24 horas por dia ela estava ali me infernizando, me machucando, colocando a mão na ferida, infectando a minha alma. Aos 18 anos eu já sabia que eu não ia casar. Eu ficava pensando, quem é que vai querer casar comigo? Eu sonhava, meu pai me preparando para engenharia, e eu era um aluno acima da média, mas eu não vou sonhar com nada. Sonhos, frustrações, tudo perdido. Até que Deus me encontrou. Até que Jesus me salvou. E perdoou a minha dívida do pecado. No primeiro momento do encontro. Por isso que eu digo que a minha relação com Deus é amor para a vida. Isso não é um caso, não é um flerte. Isso é uma vivência para a eternidade. Ele oxigenou a minha alma. E essa experiência que eu vou contar agora foi literal na minha vida. Tomando banho, era a única hora que eu tirava o óculos, né? Eu tirava o óculos e me olhava assim, rapidinho no espelho. E um dia, já depois de crente, com quase 4 meses de crente, eu fui no espelho quando eu tirei o óculos, que eu olhei, dentro de mim, Jesus meteu o dedo na ferida. Eu escutei literalmente a voz do Senhor. Eu nunca me achei linda. Acredite. Eu convivi sempre com a ideia de que minha situação me colocava no final da fila para qualquer possibilidade. E, portanto, eu me sentia a menina mais feia do mundo. E eu ouvi a voz do Senhor dizer, você é linda. Isso é uma brincadeira, né? Foi assim que Deus tratou comigo. Eu tive um medo tão grande que eu olhei para o banheiro procurando... Olha, o banheiro fechado. De onde veio essa voz? Quando eu entendi, aí eu saí do banheiro com uma raiva. Ao invés de sentir-me alegre, eu saí. Aí pronto, como ele já tinha metido o dedo, ele usou o anestésico para dizer que eu era bonita aos olhos dele. Mas ele colocou a mão na ferida. Aí começou a arder. Aí eu comecei a dizer, eu não sou linda. Linda é fulano, cicrano, beltrano. Já vi os olhos de fulano? Como uma pessoa pode ser linda? Olhe para mim. Olha, como é que um dia eu vou poder casar? Olha, comecei a botar toda a minha dor, a raiva. O senhor sabe como é que pode uma pessoa daquela? E a mãe que era crente até hoje, nunca perguntou, nunca procurou saber e me infernizou toda a minha adolescência. Toda a minha dor foi saindo. E Jesus fez de propósito. Ele estava me curando. Ele me levou para o seu divã. E tinha capacidade de ouvir tudo aquilo, porque ele era o meu médico, meu terapeuta. Ele sabia que eu estava presa. E presa eu não poderia ser o instrumento dele para as pessoas. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo, aí eu não chamava o nome dela fazia tempo, mas na hora da raiva eu disse, aquela fulana disse o nome, eu odeio, ela matou, destruiu a minha vida. E o Senhor disse assim, perdoe. Eu perdoar? Primeiro, ela nunca me pediu perdão. Ela fez toda ofensa, me criticou, sorriu de mim. Parece que eu estava vendo ela rindo de mim. E juntando os olhos. Gente, era uma cena assim, de colocar álcool na ferida. Como que eu vou perdoar alguém que me destruiu? O Senhor disse, perdoe, porque o que eu tenho para fazer na sua vida não tem nada a ver com seus olhos.
E se você não tivesse nenhuma das visões, eu faria de qualquer maneira. Não depende disso aí. Eu caí de joelho, eu me lembro. Eu chorei. Eu chorei. E gritei quando chegou para dizer, fulana de tal, eu quero lhe perdoar por todo o mal. Segurou aqui a garganta. Mas a graça. É por isso que eu digo, ninguém faz isso sorrindo, nem fingindo. Tem que ser uma ação de Deus. Mas tem que haver uma disposição no nosso coração. Aceitar que é a vontade, é o caminho. Deus não vai abençoar coração que está preso porque endureceu, porque está cheio de razão. Não. Quando eu disse, está perdoado, fulano, em nome de Jesus, por tal razão. Quando eu disse isso, literalmente, eu senti que entrou um oxigênio na minha alma. E sabe o que foi que Deus me disse ali? Não vou curar seu coração. Aliás, seu olho. Vou curar seu coração. Quantas vezes para adolescente eu tiro meu óculos? Eu mostro. Porque quando alguém perguntava, e o que aconteceu com seu olho? Eu saía correndo e virava as costas e não respondia nem a pessoa. Tem várias áreas de perdão, mas eu trouxe esse, porque esse para mim foi muito visível, muito aparente, e foi uma prisão de mais de 15 anos na minha vida. Tinha 4 anos e meio, foi quase aos 19 anos e meio, então, por aí, quase 15 anos. 15 anos de prisão de dor. Mas naquele dia, eu fui liberta. Você pergunta, você viu essa mulher? Nunca mais eu a vi. Mas a partir daí, eu comecei a orar por ela. Eu nunca orei. Eu tinha raiva, eu só desejava o mal para ela. Mas a partir daí, eu comecei a orar, a pedir a Deus que tivesse misericórdia. Porque eu queria poder ter oportunidade de dizer que tinha perdoado ela. Eu sabia pela história da Bíblia que ela estava numa prisão. Porque ninguém consegue. É isso mesmo que está aqui. Essa lembrança, ela foi envelhecendo. Talvez ela lembre, meu Deus, por que eu fiz isso? De repente foi cobrado num dos filhos, essa fatura. Meu Deus, por que eu fiz isso com aquela menina, que ela é só uma criança, e eu destruí? Não sei, ela vivia na igreja. Como? Eu acredito que Deus, eu orei, Senhor, eu tenho um encontro com ela, eu não consigo vê-la, já estive várias vezes no Rio de Janeiro, em algumas igrejas eu não consegui, eu não sei onde ela está, mas por favor, traga a paz ao coração dela, porque ela está perdoada. Aí o Senhor disse uma coisa para mim. O fato de nós perdoarmos as pessoas não significa que a história delas, diante de Deus, está tratada. Perdoar é dar o direito às pessoas. É quitar a dívida, é rasgar, nunca mais cobrar. Mas isso não significa dizer que do outro lado, Deus não vai tratar. Se a outra pessoa endurecer o coração, se nunca pedir perdão a Deus, aí é com Deus. Mas nem orar para que Deus faça justiça você pode, nem eu. Você tem que orar. E por isso Jesus diz, é para orar mesmo por aqueles que ele ofende. Mas só consegue pessoas livres fazer isso. Tem tanta gente oprimida. Onde é que Satanás entra aí? A vontade é sua, não é dele. Ele não pode decidir por você. Mas ele pode alimentar-se da amargura. Sabe o que foi que a cirurgiã falou para minha nora? Sabe por que essa carne necrosada tem que sair? Porque ela alimenta a bactéria. Por isso ela tem que sair. Ela precisa sair. Satanás, os demônios se alimentam dessa podridão do coração. Isso aí é um lugar para alimentar a ação dele.
quanto mais os anos passam. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, se está irado, tudo bem, é natural. Agora, não deixe o sol se pôr. Resolve logo essa questão. Porque aí, ó, é o ninho onde os demônios vão ovular. Eles vão se alimentar dessa atmosfera que fede. Que o perdão, quando ele é administrado através da graça divina, o Espírito vem com bálsamo e limpa essa podridão. E nas regiões limpas, os demônios não gostam, porque eles gostam de ambientes podres. O coração tem que estar limpo. E a gente, às vezes é difícil, porque, gente de Deus, você faz o bem a uma pessoa, você investe para valer, e de repente aquela pessoa te mete numa confusão, te trai a confiança. Te faz chorar uma noite, tua pressão subir. E você tá não pode nem amaldiçoar. Porque é teu irmão. Você tem que administrar o conflito com a graça. E aí tem que pedir graça. Senhor, me liberta. Não estou falando de facilidade, não é por isso que eu estou chorando. Porque essas coisas assim... Deus trata com a gente fica numa sensibilidade, gente, tão grande. O perdão é o remédio, não tem outro. É a cura. Nem olhei a hora, desculpa, tá? Deixa eu olhar aqui. Mas já estamos... Que hora? Vamos terminar, né? Eu desculpa eu ter passado um horáriozinho com vocês, mas... Esse tema é tão lindo, irmãs. Eu sei que os grandes milagres de Deus, eles são feitos a partir da disposição que a gente tem de perdoar, não é da facilidade. Você sabe que precisa. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes a gente perdoa a pessoa e não convive mais. Por quê? Porque o próprio Deus cria uma situação. Porque aquela pessoa vai endurecer o coração, porque ela vai ser um infrator novamente, e Deus vai tratar com ele. Mas a nossa questão diante de Deus em relação ao infrator tem que ser resolvida. Não é como ele olha para você, como você olha para ele. E como eu sei que eu perdoei de coração, quando eu tenho capacidade de orar por aquela pessoa e pedir a Deus misericórdia sobre ela. Vamos orar. Porque todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, somos desafiados. Sempre alguma coisa faz com a gente. Nos machuca, nos prende. Níveis de autoridade espiritual, a partir do perdão, flui de forma extraordinária. Quando a gente perdoa, a gente fica livre, torna aquela pessoa livre e cresce níveis de autoridade espiritual. Eu quero orar com você, minha irmã querida. Deixa o Espírito às vezes as questões são antigas. Estão aí. Há uma crosta cobrindo. Mas aquilo está matando a sua força. Você quer levantar e não pode. Você arranca e não consegue. Você planeja e não realiza. Você começa, mas não flui. Ataduras. Nessa manhã, eu creio que o Senhor vai nos restaurar, nos libertar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos traz uma compreensão do quão miseráveis éramos em nossos delitos de pecado. E quão bondoso e misericordioso o Senhor foi, pagando a nossa grande dívida, Senhor. E as dívidas dos nossos irmãos, que Tu nos ensinasse na oração do Pai Nosso, que requer que liberemos perdão
precisa realmente serem quitadas. Que esta manhã seja uma manhã de derramar da tua graça, do profundo do nosso coração. Dá-nos força, disposição e atitude, Senhor, para liberar o perdão para aquele que nos abusou, nos tocou indevidamente, nos feriu, nos violentou, nos dilacerou, para o nosso agressor, que atormenta nossa alma, que entra nos nossos sonhos, machuca o nosso corpo, que suga os nossos, que nos dá medo. Ah, Senhor, toda ira, toda mágoa, todo ressentimento, nós queremos lançar aos teus pés e declarar em nome de Jesus perdão. Querida, só você e Deus sabe como era o nome dessa pessoa. É preciso dizê-lo agora. Em nome de Jesus eu declaro: fulano de tal, perdoado. Fulano de tal, perdoado. Por tudo mal que fez contra mim, lacerou no meu coração. Mas em nome de Jesus, eu rompo com essa prisão e liberto esta pessoa dessa dívida. E me declaro no poder da graça de Jesus livre. Cura, Jesus, meu coração. Eu declaro agora que nenhum verdugo, nenhuma ação de Satanás tem prevalência contra minha vida física, emocional e espiritual, porque eu sou livre. Declarado perdão em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, pastora Samira. Você é uma bênção nas nossas vidas. Temos algumas pessoas nos acompanhando no Facebook, expressando a sua gratidão a Deus pela sua vida, compartilhar esse testemunho tão forte, tão lindo, e por ser instrumento do Senhor nesse dia, para que Deus fale aos nossos corações e possamos entender, sem a ação da graça do Senhor, nós não conseguiremos jamais ter misericórdia daqueles que nos ofendem. Não depende de nós, mas que, uma vez mais, nós somos totalmente dependentes da ação do Senhor para conseguirmos perdoar aqueles que nos ofendem, mesmo que não nos peçam perdão. E é aí que entra a graça do Senhor com força total. Todo instrumento do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. O nosso amor, nosso carinho, nossa gratidão a Deus pela sua vida, nossa admiração. E Deus não faz nada por acaso. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Eu tenho certeza que ter sido você a primeira pessoa a ministrar para nós sobre perdão, Deus teve um propósito em escolher você para estar conosco nesse dia. Muito obrigada por estar sempre disponível para fazer a obra do Senhor. Nós amamos você. Como você ministrou a palavra, a autoridade da palavra está com você. Eu tenho alguns pedidos de oração que eu vou falar aqui. Na sequência, eu gostaria que você orasse por esses pedidos. Claro que você não vai lembrar de todos eles, dos nomes, mas eu gostaria que você orasse pelos pedidos que eu vou falar aqui. A irmã Glória, a nossa Jaquinha, né? Ela passou mal, se sentiu muito mal nesse final de semana, pede as nossas orações. A Valéria, nossa irmã Valéria Duarte, a esposa do Anderson, a mãe do Anderson, a irmã Leonice Duarte, ali no Brasil, ela teve o seu apêndice supurado, fez uma cirurgia e terá que passar por uma nova cirurgia. A gente sabe que quando o apêndice estoura, espalha-se infecção e ela carece das nossas orações, e eu creio na vitória da irmã Leonice Duarte nessa manhã.
A Sarinha, sua neta, que teve, né, o corpinho queimado naquele acidente doméstico. Mas nós estamos orando pela Sarinha aí, crendo que a pele vai ficar ainda mais bonita, ainda melhor. E será um testemunho tudo isso que aconteceu com a Sarinha, para a glória do nome do Senhor. O sobrinho da irmã Ediva, ele está com câncer no esôfago, carece das nossas orações. A irmã Lena diz que a sua prima ateou fogo no próprio corpo esse final de semana, está internada, que há muito tempo ela vem sendo atormentada pelo inimigo e chegou a fatalidade desse final de semana, atear fogo no próprio corpo, está internada com o corpo todo queimado, precisando das nossas orações. A irmã Regina Silva pediu oração pela família e todos os outros irmãos que expressaram o seu pedido de oração. Gostaria que você orasse por nós nesse momento, pastora Samira. Samira. Vamos orar, querido. Em nome de Jesus. Vamos nos unir em oração, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele visita o que estiver buscando. Ele muda o quadro. A mão dele lhe alcança para tocar no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, trazer restauração, libertação e cura. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, Jesus, tu és poderoso. Nós temos visto tantos milagres nestes últimos dias, Senhor. Eu quero me unir agora aos meus amados irmãos que têm pedido oração. Quem pede já está alcançados por uma promessa. Pedi e dá-se-vos-á. Foi isso que o Senhor nos ensinou. E alguém que pede, já está amparado por esta promessa. Visita agora, Senhor, o que está enfermo, está debilitado, está morrendo. Jesus faz o milagre. Repreende a fúria desse câncer, dessa infecção. Atua de forma poderosa. Porque o que é para ti repreendeu a enfermidade. A Lázaro, depois de 4 dias, sepultado, o Senhor o chamou à vida e ele ressuscitou. Senhor, em nome de Jesus, desde esse lugar, eu me uno com meu esposo que está aqui ao meu lado, com a irmã, a pastora Márcia, as demais irmãs, os irmãos que estão sendo alcançados, para declarar a tua bênção de cura nesta manhã. Aumenta a esperança e a fé e ministra poderosamente. Oh, visita agora, Senhor Jesus, esta mulher que até o fogo sobre o seu corpo. Meu Deus, numa tentativa de suicídio. Essa alma está muito agonizada. Deus eterno, não é só o corpo que queima, mas a alma está dilacerada. Senhor poderoso Deus, tu és a esperança, o socorro, e a tua graça foi derramada através do teu filho amado e trouxe salvação a todos os homens. E rompe as barreiras agora de distância e visita agora o leito onde ela está. Oh, Senhor, faz uma obra plena no corpo, na alma e no espírito. Levanta esta mulher para que ela te glorifique. Repreende a tormenta sobre sua alma e seus pensamentos. Alivie, Senhor, as dores no corpo. Estabeleça a cicatrização. E dê oportunidade a esta pessoa. Todos que precisam ser alcançados, estão na fila, debaixo da tua graça, tua potente mão. Repreende a ação de Satanás, de morte, de tragédia.
Ó Deus, a ação destruidora. Libera a vida. Seja uma manhã de vida, de cura. Deus, faz renascer no coração dessas pessoas ânimo para a vida que tu estás liberando. E rompe, Senhor, as trevas com a luz. E opera a glória do teu nome, em nome